Veja só aqui, a sequência dos eventos em Apocalipse. Você pode dizer, não, mas isso aqui, esses selos, a abertura dos selos, né? É realmente assim interessante porque tudo que esse selo representa nós já temos hoje. Mas aqui nós estamos falando em proporções. Porque se um dos selos aqui fala em guerra, guerra tivemos desde o princípio. Se aqui um selo fala em morte, morte tivemos, doenças, epidemias. Tudo desde o princípio existe, só que a partir deste momento, do momento em que na agenda de Deus, porque tem duas agendas, né? A agenda do adversário, do inimigo, que ele está usando os governos, inclusive os governos mundiais, e esses influenciadores que influenciam os governos mundiais, eles também têm uma agenda, é uma agenda realmente conhecida deles, e eles não estão nem fazendo caso de ocultá-la. Hoje ela é plenamente divulgada. Hoje não é mais mistério, nem é uma coisa assim, feita às escondidas, não. Então, veja, assim como Deus tem sua agenda, o inimigo, tudo que o inimigo quer é imitar a Deus. Então, até nisso. Então, no propósito de Deus, as profecias vão acontecendo. À medida que vai chegando, essas atividades vão sendo avultadas. São as chamadas profecias, sim e ainda não. O que é isso? São profecias que já se cumpriram, mas que ainda vão se cumprir. Ou seja, estão se cumprindo e não foram exauridas. É isso que mais ou menos isso. Então vamos ver. O capítulo 6 é a abertura dos selos. Nós vemos aqui do primeiro selo até o quarto, tudo no capítulo 6. Veja, vamos lembrar uma coisa primeiro. Nós estamos falando da trombeta, né? Que seria desencadeada. A trombeta, a última trombeta, a sétima trombeta, é a trombeta mais assim, importante, que é a que vai desencadear os eventos mais extraordinários da Terra, né? Que é a ressurreição, volta de Jesus, arrebatamento da igreja, etc. Mas aqui nós vamos ver uma sequência de eventos. E o livro de Apocalipse traz a abertura dos selos, trombetas, ais e taças. São sequenciais esses fatos. Uns começam antes a abertura dos selos. Antes da abertura dos selos, você já vê em sequência a abertura, o toque das trombetas, os ais, enfim. Vamos ver isso assim, resumidamente. Então, vamos ver. O primeiro ao quarto selo, tudo no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos, né, o cavalo branco. Eu não vou falar sobre cada cavalo agora, mas mais ou menos. O cavalo branco, muitos confundem que o cavalo branco é o Cristo. Não. Eu entendo que é o anticristo. Né? Saiu vencendo e para vencer. Na verdade, o objetivo é iludir as nações. Por isso que ele vem. Tanto é que os judeus hoje esperam quem? O Messias. E quem é que vai vir? É o anticristo. Né? Porque vai ser um reino de confusão que ele vai estabelecer, né? O reino do anticristo. Então ele vem vencendo e para vencer. Quando as nações estiverem num sufoco muito grande, ele chega e é a aparição do anticristo. A partir desse momento, todas as coisas se desencadearão com intensidade, porque tudo já está acontecendo. Entendeu? Então, para mim, o cavalo branco, eu posso depois fazer um vídeo sobre isso, mas o cavalo branco representa a aparição do anticristo. O segundo selo, a aparição do cavalo vermelho, né? Que representa as guerras. Né? Essas guerras avultosas, inclusive a terceira grande guerra mundial. Terceira e última guerra, porque não haverá outra, antes que Jesus volte. Nem depois. O terceiro selo, a aparição do cavalo preto. Esse cavalo preto é uma consequência do que vai acontecer aqui, no cavalo vermelho. Né? A destruição da economia, a carestia, as inflações, alta de preços, injustiça social, opressões dos governos ao povo. Né? Existe até a agenda, né, do Klaus Schwab, eu acho que é o nome dele assim, que ele fala que você não terá nada e será feliz. A agenda do anticristo né, massificar todo mundo e tirar todas as condições de todo mundo possuir algo, possuir bens, ter assim, autonomia nos seus negócios, nas suas finanças. Tudo será tirado. Isso é um projeto. Então, é isso aqui, o cavalo preto. Depois, o quarto selo, a aparição do cavalo amarelo. O cavalo amarelo é o quê? É fome. Fome não. O cavalo amarelo representa justamente as epidemias, doenças e morte. Né? Então, eu
sugiro para esse vídeo aqui, Zacarias 1, de 9 a 10. E se eu for ler, vai ficar muito extensiva, eu não vou ler, tá certo? Pronto, agora vamos ver. Aqui de 1 ao 4, né? Porque tem 4 cavalos. Nós separamos bem distintamente aqui de 1 ao 4 selo a aparição dos cavalos de Apocalipse. Então, o que acontece? No quinto e sexto selo, que ainda acontece no capítulo 6 de Apocalipse, acontece a perseguição à igreja. A perseguição à igreja já existe. Mas eu estou falando dessa perseguição a nível mundial. Vocês viram que já aconteceu uma porta foi aberta com essa pandemia. Porque quantas atividades aconteciam e a igreja tinha que ficar fechada. Foi preciso pessoas assim influentes se levantar para defender o direito dos cristãos cultuarem. Porque se a gente baixar a cabeça, eles vão dizer, as portas da igreja vão ser fechadas e vocês não podem mais cultuar. Então, isso vai acontecer. E está aqui no quinto selo, no sexto capítulo de Apocalipse, verso 9 a 10. O sexto selo é o complemento do número dos mártires, que é quando há aquela chamada plenitude dos gentios, que também está em Lucas 21 e 24. Depois vocês podem ler, eu já falei muito sobre isso, não é? Que é um momento crucial para, digamos assim, é um momento crucial dessas atividades, desses eventos, assim, é o momento ápice, é quando Jesus diz, pronto, é chegado o momento, completou o meu povo, porque Deus tem um objetivo de salvar. É por isso que nunca houve tanta conversão de cristãos como tem acontecido nesses últimos dias. Então, meus irmãos, no sexto selo, não é necessariamente a volta de Cristo. Não é neste selo que ela acontece. Ela acontece do sétimo em adiante. Mas veja que o sexto selo, ela anuncia a volta de Jesus. Né? Anuncia a volta de Jesus nos subsequentes eventos. Aí diz assim, o verso 17. Virá o Senhor, quem poderá subsistir? Ou seja, porque é vindo o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir nessa outra versão? E quem poderá? Porque é vindo. Ou seja, se prepara, ele está chegando. Entendeu? Então, o Apocalipse 7:1 nos apresenta 4 anjos nos cantos da terra, que tem a missão de reter os ventos. Vocês estão vendo o tamanho desse mistério, etc. É justamente os 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, para que os destroços da natureza, tudo que está prometido, né? Os terremotos, porque vai haver um grande terremoto. Essas coisas não aconteçam até o momento que ele diga é hora, é agora, é o momento. Então ele diz assim, os ventos aqui podem ser literais e figurativos, uma vez que os ventos, no ponto de vista profético, significam adversidades, né? Pode ser ventos naturais, porque se for de vento natural, vai destruir tudo, sair, digamos assim, derrubando tudo, né? Abalando a natureza, abalando as forças da natureza. Nós estamos falando de coisas avultosas aqui, né? Coisas imagináveis, não, inimagináveis, que provocaram terremotos, tsunamis, enfim. E os ventos proféticos que está falando são as adversidades que o mundo está passando, que o mundo vai estar passando neste momento, como as guerras, o destroço das guerras, o remanescente das guerras, a fome, as doenças, enfim, tudo de ruim que os cavalos trouxeram à humanidade, certo? Há, todavia, uma contenção que impede, ou melhor dizendo, que retarda os eventos futuros ou os próximos eventos, que são esses 4 anjos que seguram, né? Literalmente. Agora vamos ver aqui o que acontece no 7º selo. Veja que coisa interessante, né? O número 7 é um número muito expressivo, do ponto de vista profético, que tem um poder revelador muito grande. O número 7 é o número da plenitude, né? É a plenitude de Deus, é representada pelo número 7.
Então vamos ver. O sétimo selo, sete anjos, tudo você vê no Apocalipse 8 e 7. Deixa eu pegar logo aqui, Apocalipse 8 e 7, eu faço questão de pegar esse versículo. Não, capítulo... Peraí, deixa eu ver aqui. 8... Perdão. Capítulo 8, 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, ou seja, 7, veja bem, aqui é o sétimo selo. Existiam 7 anjos na visão, e com eles 7 trombetas. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta, capítulo 8 e 7, foi aquela que eu li agora. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparados para tocá-las, ou seja, no verso 6 do capítulo 7, os anjos se preparavam. E eles começam a ser tocadas no verso 7. Então, vamos ver aqui. Primeiro anjo. Aí são, veja. Nós temos aqui, veja como é tão assimétrico este livro. Nós vimos ali 4 selos. Depois, vamos voltar só para a gente poder... Nós vimos 4 selos. A aparição dos 4 cavalos. Depois, mais 2 selos, porque cessaram os cavalos, aí a perseguição e o complemento do número de mártires. E no 7º selo acontece grandes coisas, no só selo, que é o 7º, que é a abertura das trombetas, acontece coisas inimagináveis a partir do capítulo 8º. Vamos ver aqui. Ou seja, a sequência de 4 anjos e o estrogir de 4 trombetas. Tudo isso para chegar na 7ª, viu, meus irmãos? Então, nós vamos ver aqui. A partir do 4º anjo, o que é que acontece? Acontece algo diferente. Nós não temos uma sequência do 5º anjo primeiro, não. Nós temos a aparição, a chegada dos ais. Antes da sequência da 5ª trombeta, de entrar a 5ª trombeta, acontece o quê? O primeiro ais, porque são 3 ais, que a terra dará 3 ais, primeiro, segundo e terceiro. E elas acontecem justamente entre a 4ª e a 5ª trombeta. Ou entre a 4ª e a 5ª trombeta, isso mesmo, né? Que é tocada pelo 4º e 5º anjo. Vocês estão compreendendo aqui o tamanho desse mistério? 4ª trombeta, antes da 5ª, acontece o primeiro ai. A chegada dos ais vai acontecer o primeiro. Pronto, então vamos ver. Na 5ª trombeta, o primeiro ai. Na 6ª trombeta, o segundo ai. Tudo no Apocalipse 9. E na 7ª trombeta, meus irmãos, já acontece o terceiro ai. Veja que, vocês estão percebendo que há um aumento proporcional dos eventos e da atividade da qual estará sujeita a terra nesses momentos, nesse tempo de destruição e salvação, né? Destruição para o povo ímpio e salvação para o povo de Deus. Tudo entrelaçado. É uma coisa linda a gente ver como Deus, né, na sua grande sabedoria, planejou tudo assim, né? Veja. 4ª trombeta, a entrada dos ais. Na 5ª trombeta, 6ª e 7ª, acontece os 3 ais. Vocês depois podem ler, tá certo? Eu não vou ler, porque senão a gente não vai sair daqui tão rápido. Apocalipse 11 e 15. O que é que acontece no Apocalipse 11 e 15? Veja, é justamente aqui no terceiro ai. O reino do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Depois que acontecem esses eventos todinho, da abertura dos selos, do 1º ao 7º, aparição dos cavalos, perseguição à igreja, complemento do número de mártires, certo? Abertura do 7º selo, toque das trombetas, 7, sendo que em 4 o início dos ais. Do 5ª à 7ª trombeta, os 3 ais. O que é que acontece? No final de tudo isso, Jesus já tem, digamos assim, dominado as forças do mal
Ele já tem enfrentado as milícias do mal e já tem vencido, já tem tomado o reino. Que o reino, o mundo jaz no maligno. O mundo está em domínio do maligno. O maligno está dominando, está reinando na terra através dos governos ímpios, através das pessoas, das nações. Então, Jesus vai tomar esse reino na sétima trombeta. É por isso que eu digo, a volta de Jesus acontecerá na sétima trombeta. E todos os textos a gente já leu e eles confirmam isso, né? Fim da conquista do reino de Cristo e a derrubada do reino do mundo. Pronto. Aí você perguntou, e terminou? Não. Terminou sim a sétima trombeta, terminou a volta de Cristo, terminou a ressurreição dos mortos, terminou o arrebatamento da igreja. Isso tudo já tem acontecido e Jesus já reina. O reino do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Mas agora segue quem? O juízo de Deus sobre as nações, né? Então ele tem tirado a igreja. Veja como tudo é tão assim, como tudo se encaixa. Ele já tem tirado a igreja, a igreja já é com Cristo. Ele tá nos ares, ele já retira a igreja para poder derramar a ira. Segue agora o juízo de Deus. Capítulo 15, derramamento da ira de Deus, taças e flagelos. Aí 7 anjos, aí já vem, o capítulo 15 traz 7 anjos com 7 flagelos. Amém, meus irmãos? 7 anjos com 7 flagelos. Que flagelos são esses? Capítulo 16 diz, uma voz do santuário ordenava, ide, derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. Para que não se confunda, meus irmãos, com nada que vai acontecer do primeiro ao sexto selo. Certo? Ide, derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Aí veja, nós temos 7 anjos aqui, não é verdade? Nós temos 7 anjos que vão derramar as 7 taças ou 7 flagelos. Tá certo? Vamos lá. Primeiro ao 7º anjo. O primeiro anjo derrama a primeira taça. Tudo isso está no capítulo 16 de Apocalipse, verso de 2 a 17. E o que é que acontece? Quando acontece que o 7º anjo derrama a 7ª taça, tudo está consumado. Tudo está consumado. Apocalipse faz uma narrativa dos fatos. Apocalipse 19:6 diz, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. E o reino de Cristo será estabelecido definitivamente na terra, conforme os vídeos que a gente já viu antes. Tá certo? A igreja já vai estar com Cristo, porque ele vai nas nuvens tomá-la primeiro, tá certo? E haverá o quê? As bodas e a ceia do Cordeiro, que é o que nós vamos ver agora. As bodas e a ceia do Cordeiro. Mas antes disso, eu vou fazer um pequeno resumo. Eu vou até mostrar aqui no quadro um resumo que a gente fez para poder ficar bem fixado, porque é muito importante a gente entender esses eventos. É muito importante. Tá certo? E depois a gente vai falar sobre as bodas e a ceia do Cordeiro, ok? Amém? Então, meus irmãos, vamos fazer um rápido resumão. Neste quadro aqui, eu coloquei justamente aquilo que nós vimos lá no vídeo, não é? A abertura do 7º selo em Apocalipse 8, que acontece 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, o número 7, a plenitude de Deus que nós falamos lá. A partir da 5ª trombeta, acontece o quê? Os ais, que são 3, Apocalipse 8. Os ais acontece primeiro ai até o terceiro, tudo de 9 a 11 de Apocalipse. Primeiro ai, acontece a 5ª trombeta. No segundo ai, acontece a 6ª trombeta. E no terceiro ai, acontece a 7ª trombeta. Grande tribulação, depois dos 3 anos e meio de Apocalipse 11:11. Ira. O derramamento da ira de Deus ocorre no 7º selo, na 7ª trombeta. Apocalipse 11:18. E veio a tua ira. Apocalipse 15 a 16. Não é? Então vamos lá. Antes da ira, ressurreição e julgamento dos mortos. Apocalipse 11:18. Primeira ressurreição. Entrega dos galardões, né? Aos profetas, aos santos
e aos tementes a Deus. Apocalipse 11, 18. Né? Aí veja bem, entrega dos galardões, profetas, santos e aos tementes a Deus, a igreja, né? E Apocalipse 11, 15, o que é? Jesus toma os reinos da terra. Tá bem? É mais ou menos isso que nós vimos lá.